Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Carta de Tiago, capítulo 2, os versículos 14 a 26. Ouça com atenção, o Senhor fala nessa hora. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartar-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, reaviva a tua fé em nós, a verdadeira fé em nós. Dependemos do teu Santo Espírito para nos transformar, para vivificar mais uma vez o nosso coração. E nós cremos que o Senhor é poderoso para se manifestar gloriosamente aqui nessa noite por meio da tua palavra. Por isso fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida de todos nós aqui é marcada por surpresas, é verdade, coisas inesperadas, mas a nossa vida é também marcada por fatos, por acontecimentos, por coisas concretas. E esses fatos às vezes mudam muito a forma como a gente vê a vida, a forma como a gente enxerga a vida. Por exemplo, desde 2012, né, e faz muito tempo se você prestar atenção, mas eu lembro de quando eu era pequenininho, eu adorava brincar com isso, né, de falar que o Corinthians não tinha Libertadores. Mas desde 2012 a gente não pode zoar com isso, mas ainda a gente pode falar que o Palmeiras, é isso aí. Isso é um fato, tá? Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, em diversas notícias mudam a nossa forma de enxergar a vida. Às vezes um sim vai mudar a sua forma de enxergar a vida, às vezes um não vai mudar a sua forma de enxergar a vida, às vezes um boletim, um anel de noivado, um exame de gravidez, uma aprovação no vestibular. Fatos, coisas que acontecem que quando você recebe, isso muda praticamente toda a sua vida. E a nossa vida também é marcada por informações que às vezes não fazem diferença alguma, embora sejam fatos, embora sejam importantes, embora elas sejam verdade também. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a água e o petróleo do mundo estão acabando. Mas você não vive pensando nisso. É quase que uma informação irrelevante para a gente, embora seja extremamente importante. A gente ouve falar que a Lua se afasta aos poucos da Terra,
dia após dia. Isso é importante. A Lua mantém o equilíbrio da Terra no local onde ela está. Mas isso não muda muito a forma como a gente pensa na vida ou enxerga a vida. Assim como a ciência diz que a nossa galáxia, o nosso universo, um dia simplesmente vai acabar. Informações que a gente já recebeu há algum tempo e que, vez ou outra, voltam nos canais de mídia e não mudam a forma como a gente vive. E nós recebemos também informações sobre a Bíblia, meus irmãos. Nós, domingo após domingo, recebemos informações sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, todas as semanas, durante a semana, nos fins de semana. E eu temo que hoje seja apenas mais um dia em que você vai receber uma informação da parte de Deus. Que isso não mude a sua mente e nem o seu coração da maneira como você entrou aqui. Eu temo, mas a minha esperança é outra. A minha esperança é que não seja mais uma informação, mas a palavra do próprio Deus sendo direcionada ao teu coração aqui nessa noite. Deus não é mais uma informação na nossa vida. Deus não é só uma informação ou um fato. As histórias que a gente vê na palavra de Deus, sobre o agir de Deus, sobre os milagres, tudo isso foi real. Tudo isso é real. Por isso que o nosso coração, apesar de já ter, de repente, ouvido tanto sermão na carta de Tiago, talvez desde que você era pequeno, lá na classinha, ouvindo sobre a palavra de Deus, que não seja mais uma vez, mais uma noite só isso. Mas eu quero que você saiba que Deus é aquele que pode fazer a tua alma sossegar. Ele pode fazer a tua alma encontrar descanso. E hoje você pode sair daqui pensando, quem é esse Jesus? Que poder é esse? Porque o Filho de Deus tem poder para transformar quem quer que seja. Eu gostaria muito que nessa noite você experimentasse o poder e o amor de Jesus. E que Ele tem para falar ao teu coração. Essa noite eu queria meditar com os irmãos no tema Marcas da Fé Salvadora. Marcas da fé salvadora. O resumo do que a gente vai ver é que a fé salvadora tem como marca principal a obediência a Deus. A fé salvadora tem como marca principal a obediência a Deus. Olha só o que ele diz no versículo 14. Meus irmãos, qual que é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Será que é possível a gente ser salvo somente pela fé, sem que isso se mostre através da nossa obediência? Aqui ele questiona acerca dessa possibilidade de nós termos fé, e que sem uma fé verdadeira, uma fé genuína, a fé salvadora de Cristo, nossas atitudes jamais serão transformadas. A nossa forma de viver jamais vai ser transformada. Ele usa um exemplo a seguir. Ele vai dizer, por exemplo, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Primeiro de tudo, meus irmãos, eu quero que você entenda que o texto não está falando sobre caridade. Quando a palavra se refere a obras, ela não está se referindo necessariamente à caridade. Embora seja muito importante que nós darmos assistência aos que são necessitados. Mas repare que no versículo 20, ele vai citar exemplos de fé. E em nenhum deles a gente vê necessariamente caridade. Ele vai citar o exemplo das coisas que estavam acontecendo com a igreja naquele momento. Tiago escreve essa carta para os crentes que estavam dispersos.
Em determinado momento da igreja, talvez você se lembre, logo depois do apedrejamento de Estevão, houve uma terrível e ferrenha perseguição contra a igreja, de forma que as autoridades perseguiam o povo de Deus, confiscavam os seus bens, matavam pais de família, matavam seus filhos, roubavam suas propriedades, roubavam seus bens, e muitos deles se viram obrigados a fugir, se viram obrigados a sair do seu lugar de nascença, se viram obrigados a sair do local em que eles estavam estabelecidos e ir para outro lugar, para buscar refúgio, para buscar abrigo, para não sofrerem as ameaças da perseguição que estava à sua porta. E é para essas pessoas que Tiago escreve. Então eles estavam passando por uma dificuldade material, por assim dizer, terrível. Terrível. Era muito sofrimento, era muita angústia. Muitos irmãos no meio do caminho se desviaram. Muitos irmãos no meio do caminho abandonaram a fé, por não aguentarem os sofrimentos. É por isso que logo no início da carta, Tiago vai falar como que é importante, como que nós devemos nos alegrar quando as perseguições batem à nossa porta, quando as tristezas e as dores, e Tiago vai dizer que isso na verdade, muitas vezes é graça de Deus, para nos provar, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a nos manter firmes na fé. Vocês compreendem o que aqueles irmãos estavam passando? De qualquer forma, eu quero que você entenda, necessidade é necessidade. O que acontecia? O que acontece que acontecia? O que acontece quando um pai de família morre? Ele deixa órfão, deixa viúva. Se ele não tiver ninguém mais para ajudar, para auxiliar a sua família, aquelas pessoas vão ficar sem assistência. Aquelas pessoas vão ficar desamparadas, deixa órfãos e viúvas. Crianças não tinham como sustentar suas mães, o resto da sua família. Eles estavam perdendo seus bens, e muitos irmãos ficaram sem nada mesmo. E esses crentes estavam onde? Inseridos em uma igreja. Tinham sido acolhidos em uma igreja. E Tiago olha para toda aquela situação, para um problema que com certeza deveria estar acontecendo, e ele fala assim: gente, presta atenção, isso não é ser crente, isso não é ser servo de Deus, isso não é agir com amor. Se você vê órfãos e viúvas dos seus próprios irmãos passando necessidade, você não os acolhe, tem alguma coisa errada com a sua fé, tem alguma coisa errada com a sua forma de viver o evangelho. Você está manifestando a sua fé de uma forma incoerente. É mais ou menos assim: chega um irmão para você e diz: olha, eu estou passando uma dificuldade terrível, minha família está sofrendo com fome, nós não temos alimento na despensa, as nossas roupas já se estragaram, nós não temos dinheiro para comprar roupa, e você simplesmente vai lá, dá 2 tapinhas nas costas e fala: tá bom, meu irmão, eu vou orar por você, tendo todas as condições para ajudar. Faz sentido isso para você? Eu acho que não faz sentido nem para aqueles que não creem em Deus, nem para aqueles que não têm uma fé firmada em Deus. Não é esse tipo de situação que vai nos identificar com o nosso Senhor, com o nosso Cristo. Não é só o ato de eu ir lá e orar pela pessoa, também preciso orar, é verdade. Não estou menosprezando a oração de forma alguma, mas eu preciso agir também. A minha oração precisa estar acompanhada da ação. E esse talvez fosse um problema específico da igreja de Jerusalém. E ele faz uma comparação: olha, da mesma forma, uma fé que não se mostra em atitudes, uma fé que não se mostra de forma visível para as pessoas, ela é morta. As obras estão intimamente ligadas à nossa obediência a Deus, a nós vivermos uma vida
de fé verdadeira, nós precisamos viver uma vida de obediência a Deus. E tem uma ilustração que eu gosto muito, conta a história que um certo crente estava em seu quarto orando, e Deus falou com ele, e disse: vai lá para fora da tua casa, e você vai ver uma pedra gigante, uma pedra enorme, eu quero que você empurre essa pedra. E aí esse cara sai de casa, sai da sua porta, ele enxerga, ele vê a pedra da qual Deus tinha falado para ele. Ele vai até essa pedra, ele faz todo o esforço para mover, ele faz todo o esforço para empurrar, e ele tenta dia após dia, perde as suas forças, ele vai lá, come um pouco, dorme, descansa, e ele volta a tentar empurrar aquela pedra. Isso se passam dias, se passam meses, se passam anos, e essa pessoa se vê desanimada, porque nesse exercício ele jamais conseguiu mover a pedra. Jamais conseguiu mover a pedra. Então ele volta ao seu quarto e ora de novo e fala: Senhor, eu não estou entendendo, porque o Senhor me deu uma ordem para que eu empurrasse aquela pedra, e até hoje, apesar de todos os meus esforços, eu não consigo mover a pedra. E Deus volta a falar com esse homem e disse: eu nunca disse que você precisava mover, eu disse que você precisava me obedecer, que você precisava confiar na ordem que eu te dei. Nem sempre vai ser fácil, meus irmãos, nós entendermos as coisas pelas quais a gente passa. Nem sempre vai ser fácil nós entendermos os caminhos pelo qual o Senhor conduz a nossa vida, os caminhos pelos quais o Senhor conduz o nosso coração, mas nós nunca fomos chamados para entender. O nosso chamado sempre foi um chamado para crer. Um chamado para crer em Deus, e um chamado para crer até nas coisas impossíveis, até naquelas coisas que as pessoas dizem que é loucura. Nós somos chamados para crer em milagres, nós somos chamados para ver pecadores, inimigos de Deus, sendo milagrosamente convertidos. Esse é o nosso chamado, vivermos para a glória de Deus em tudo o que fazemos. E como aplicação, eu não sei quais são as incoerências da tua fé hoje. Só você sabe. Aquilo que você não tem buscado a palavra de Deus como regra de obediência, de fé, de prática verdadeira para você, e por causa disso você tem um caminhar incoerente com a tua fé. Uma fé imatura é aquela fé que sabe o que precisa ser feito e não faz. Daí o exemplo de Tiago. Se você sabe que você precisa ajudar alguém, então ajude. A incoerência do pessoal lá de Jerusalém era evidente em relação ao zelo para com o próximo, o cuidado para com o próximo. E Tiago chama aqueles crentes a essa responsabilidade. Olha, se vocês são crentes, vocês precisam agir como crentes. Se você entende qual é a sua responsabilidade como crente, então você precisa agir como crente. Passar a encarar as suas responsabilidades e a dar conta delas, né? Conta outra história que o pai estava conversando com o filho, e aí o filho chega para o pai e fala assim: pai, eu não quero ir para a escola hoje. Pai, eu não quero ir para a escola hoje. Eu quero dar 3 razões para o Senhor pelas quais eu não quero ir para a escola hoje. A primeira razão: eu estou com muito sono. A segunda razão: eu não gosto de ir para aquela escola. E a terceira razão é: aquelas crianças ficam rindo de mim. Aí o pai, com muita paciência, responde: tá bom, filho, eu entendo, mas eu vou te dar 3 razões pelas quais você precisa ir para a escola hoje. Primeiro, é a sua obrigação. Segundo, você tem 45 anos. Terceiro, você é o professor. A gente brinca, meus irmãos, mas muitos de nós estamos agindo assim às vezes. Sabemos o que precisa ser feito, sabemos quais são as nossas responsabilidades como crentes, e nós insistimos em agir de forma incoerente com a nossa fé, com aquilo que sabemos
que Cristo deseja de nós. E a tua incoerência pode ser a tua idolatria. A tua incoerência pode ser descaso com a igreja. A tua incoerência pode ser apego ao dinheiro. Pode ser falta de fé. A tua incoerência pode ser falta de amor pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Falta de compromisso. A tua incoerência pode ser, por exemplo, falta de domínio próprio. A tua incoerência pode ser lascívia, pode ser um desejo sexual desenfreado. A tua incoerência pode ser fofoca. A tua incoerência pode ser a tua omissão quanto ao que é ser crente de verdade. A fé salvadora tem como marca um profundo senso de obediência a Deus. A fé salvadora tem como marca um profundo senso de obediência a Deus. Nem sempre vamos conseguir, é verdade. Mas se quando você erra, se quando você peca contra Deus, o teu coração não fica angustiado, se o teu coração não se rasga por causa do pecado, se você é complacente com o seu pecado, você precisa hoje, em nome de Jesus, avaliar seriamente qual o tipo de fé que você tem exercido, que você tem vivido. Você precisa, urgente, olhar para dentro do seu coração e perceber quais são as tuas incoerências. Aquilo que você sabe o que precisa ser feito, mudado, transformado. E mesmo assim você, de forma rebelde, insiste em não fazer. Porque o Tiago está escrevendo para crentes. Ele pressupõe que as pessoas para quem ele está direcionando essa exortação sejam novas criaturas, que tenham uma nova natureza em si, que tiveram seu coração de carne, ou seu coração de pedra, duro, gelado, frio, insensível, trocados por um coração de carne, vivo, pulsante. Então, se nós insistimos a viver com o nosso coração endurecido para Deus, para a sua verdade, deve ter algo de errado com a forma como nós temos vivido a nossa fé. Esse foi o primeiro ponto para a nossa meditação. O que vai nos levar ao próximo, que uma fé verdadeira não é uma mera crença. A fé verdadeira não é uma mera crença. Diz o versículo 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Alguns comportamentos da sociedade, vez ou outra, voltam. E desde aquele tempo já havia um povo que era chamado, muitas vezes na Bíblia, pelos libertinos. Eles afirmavam que não havia necessidade de nós mostrarmos obediência por meio da nossa vida, por meio do nosso caráter, por meio da nossa postura. Então, para eles, bastava apenas ter fé. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Não, basta ter fé. Eu sei do meu coração. A gente vê gente que diz isso. Às vezes, com o coração endurecido, verdade, né? Se agarram ao seu pecado, se agarram à sua própria injustiça e fala, Deus sabe do meu coração. É claro que Deus sabe, mas todo mundo está vendo. Pelos frutos, a gente conhece a árvore, é o que diz a Bíblia. A palavra de Deus nos ensina a olhar. E para esses caras, para essas pessoas, para os libertinos, eles diziam, basta que eu tenha fé e tá bom. E Tiago vai dizer, não, negativo. A fé salvadora não é uma crença. Até um incrédulo, até uma pessoa que não tem Cristo como seu Salvador, pode fazer uma afirmação como essa, pode dizer que existe um Deus, pode afirmar que existe um Deus que criou o céu e a terra.
Mas você não pode mostrar a tua fé sem obediência. Mas você pode, por meio da tua obediência, mostrar a tua fé. Veja, você pode até dizer que tem fé, mas se a tua vida não mostra a fé que você professa, então é mentira. Mas se você se mostra obediente, as pessoas podem confirmar que você tem fé. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer: crês que Deus é um? Grande coisa você dizer que crê. Até o diabo crê e treme. E treme. Em outras palavras, perceba o que ele está dizendo: que o diabo é mais crente que esse que diz que tem fé e não vive de acordo. O quê? O diabo é mais crente que esse tipo de pessoa? Ele está falando, se fé para você é isso, se fé para você é simplesmente você dizer que crê, sem que a tua vida manifeste temor a Deus, sem que na tua vida, na tua caminhada você viva em temor e santidade diante de Deus, então você é pior que o diabo. Porque o diabo, ele sabe que existe um Deus, ele crê que existe um Deus, e mais, ele treme. Ele treme, ele vai mostrar a mudança de vida? Não, ele não vai mudar. Ele não vai mudar a sua essência. Mas ele crê, e ele treme e teme. Qual a declaração de fé mais importante para o judeu? Está lá em Deuteronômio 6, o famoso Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Diferente do diabo, o hipócrita é o cara que crê que existe um só Deus e não teme, e não tem temor nenhum pelo Senhor. Olha para a vida errada dele e continua lá, sem problema nenhum, vivendo com o seu pecado como um bichinho de estimação. É terrível. O diabo pelo menos treme. Estou defendendo a conversão do diabo aqui não, tá, gente? Tem nada a ver. Saber que Deus é um só não mostra que a tua fé é genuína. Está mais para uma crença. Você simplesmente afirmar com a tua boca que Deus é um, não quer dizer nada. A sua vida precisa ser coerente com a sua fé. E às vezes nós agimos assim. E a nossa fé não pode ficar só no saber. Se você sabe, então faça. Se você sabe o que é necessário fazer, então faça. Imagine, tá? Olha que absurdo, imagine um exército, quartel-general que reúne os seus soldados e passa o tempo inteiro ali apenas teorizando sobre guerra e sobre batalha. Mas eles nunca batalham de fato. Eles falam ali sobre o poder da bala de canhão, o poder de uma bomba, o poder de uma dinamite. Eles falam sobre o poder de um fuzil, de uma metralhadora, de uma pistola. Eles conhecem tudo. Eles sabem que tipo de parede eles conseguem destruir, que tipo de construção eles conseguem destruir. Mas eles nunca utilizam uma bala para fazer isso. Nunca destroem nada, nunca vão para a guerra de fato. Nunca lutam em uma batalha. Parece coerente para você? Parece coerente para você? Então, crente, a gente não pode só dizer que nós somos crentes. Vamos viver de acordo, manifestar um viver de acordo com aquilo que a gente professa. E se por um lado tem esses que fazem parte do exército e não pegam as armas, tem aqueles que vão falar sobre fervor. E é legal como a gente vê muita gente falando sobre fervor do Espírito, sem nem às vezes entender o que significa fervor no Espírito. As pessoas às vezes têm uma visão equivocada sobre o que é. Mas fervor no Espírito, segundo a palavra de Deus, é amar ao teu irmão, é servir ao teu próximo, é desgastar a tua vida em prol daquele que está aí do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Isso é ser fervoroso, meu irmão. É isso que é ter um viver
fervoroso. E sabe quem diz isso? É a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 10 e 11 diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos e sejam fervorosos de espírito. Em outras palavras, o que vai mostrar que você é alguém fervoroso de espírito, é servir o teu irmão, é se desgastar a tua vida em prol do serviço na igreja e de acolher aqueles que estão aí do seu lado. Isso é fervor no espírito. Então, meus irmãos, você sabe que você precisa orar mais? Então ora. Você sabe que você precisa ler mais a Bíblia? Então leia. Gaste tempo com leitura bíblica. Você sabe que o teu coração está endurecido e você precisa perdoar? Perdoe. Você sabe que você precisa segurar mais os teus impulsos, então se domine. Sabe que precisa ser mais paciente, então tenha paciência. Haja de acordo com aquilo que você sabe. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Isso vai nos levar para o último ponto. Ele vai dar exemplos dessa fé salvadora. O versículo 20, acompanhe comigo. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? A resposta é óbvia, sim. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, isso é, com a sua obediência? Com efeito, foi pelas obras, pela obediência, que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele vai começar a dar exemplos práticos de pessoas que, por causa da fé que tinham, obedeceram a Deus. Pessoas que manifestaram a sua fé por meio da sua obediência. E o primeiro exemplo que ele dá é o exemplo de Abraão, que lá em Gênesis 15 recebe a promessa do descendente. Apesar de velho, Deus o leva lá para fora da tenda, o leva a contemplar as estrelas, e a palavra diz que Abraão creu. Abraão creu na palavra do Senhor. E anos depois nasceu Isaque. E Deus aparece e diz a Abraão: eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque. Eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque. Embora Abraão não entendesse, ele creu. Embora Abraão não compreendesse o que Deus queria dele, ele confiou e ele creu. E quando ele está lá, prestes a sacrificar o seu filho, o anjo aparece a Abraão e fala: agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você teme a Deus. Então o anjo aponta para aquele cordeiro preso na sarça, aquele cordeiro que substituiu Isaque, que foi sacrificado no lugar de Isaque, e já era uma sombra, uma prefiguração daquilo que Cristo faria por nós futuramente. Tiago vai dizer que aquele ato de obediência de Abraão está de acordo com Gênesis capítulo 15, quando ele creu. Primeiro fala: Abraão creu, e depois ele mostra a sua fé por meio da sua obediência.
atendendo ao pedido de Deus. E a obediência dele é a prova concreta da sua fé. E a palavra vai dizer, isso foi imputado como justiça. Mas o que foi imputado como justiça? A obra ou a fé? A fé. Mas a fé se mostrou de maneira concreta, objetiva. Isso é fé verdadeira. A obediência de Abraão, as obras de Abraão, são reflexos da sua fé. E ele vai citar também o exemplo de Raabe, que pela fé, por crer no poder de Deus, do Deus de Israel, ajudou os espias. E Raabe foi uma prostituta, cananita, gentílica, mas que também foi mãe de Boaz, marido de Ruth, que está na genealogia do nosso Senhor. E veja como ele pega o exemplo do pai da fé, Abraão, e vai colocar do lado de quem? Raabe. Alguém que, aos olhos daquela sociedade, jamais seria cristã. Jamais seria considerada como um membro da fé. Que coisa curiosa, né? Podendo citar tantos outros exemplos de fé, ele escolhe Abraão e Raabe. Mas ele usa exatamente esse exemplo para dizer que essa regra não tem exceção. Não tem exceção. São os dois lados da mesma moeda. A fé sempre precisa vir acompanhada de obediência. Fé sem obediência é morta. Não vale de nada. Não significa nada, meus irmãos. Daí a importância de nós pensarmos: que tipo de fé temos vivido? Que tipo de evangelho é esse que temos vivido? Que tipo de Cristo é esse que temos servido? Que dizemos ser o nosso Senhor, mas que nós estamos longe de obedecê-lo, sendo Ele o nosso dono, sendo Ele aquele que nos comprou com o seu sangue precioso. Que tipo de fé é essa que dizemos ter? Se não obedecemos o nosso Senhor. Pense nisso. O versículo 26 vai dizer: porque assim como o corpo sem o Espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, quero concluir. Uma fé que não reflete a obediência a Deus não é a fé salvadora. Uma fé que não reflete obediência a Deus não é a fé salvadora. Mas eu não queria que você saísse daqui nessa noite sem o principal. Não queria que você saísse daqui sem a graça do Senhor, sem a cereja do bolo. Essa graça que nos foi dada de forma tão bela, de forma tão eficaz. Porque muitas vezes o que vai restar no nosso coração são estilhaços, são sentimentos de fracasso, muitas vezes de decepção conosco. Porque mesmo que haja uma fé verdadeira em todos nós, ainda assim não seremos perfeitos. Mesmo que todos nós tenhamos uma fé genuína e verdadeira, ainda assim nós não seremos perfeitos. Nós iremos errar. Nós iremos agir, infelizmente, de forma incoerente. Hoje nós possuímos sim uma nova natureza, um novo coração, um novo viver que por ora milita contra a velha natureza. E muitas vezes perde, viu? E muitas vezes é derrotada pela velha natureza. E eu sei que você, crente, tem um amor sincero por Cristo.
Eu sei que você tem um amor sincero por Jesus, um amor genuíno que te corta o coração todas as vezes que você peca. Eu sei que você se entristece todas as vezes que você decepciona o teu Senhor. Que embora você possua essa fé salvadora, muitas vezes as tuas ações estarão na contramão dessa fé. Eu sei. E a minha palavra de consolo para você nessa noite é: persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Fique firme na sua fé. Continue firme. Porque o Senhor é fiel. E Ele não nos abandona. A sua palavra diz que o seu fardo é leve. Porque Ele te livrou de uma vida perdida. Ele me livrou também. Uma vida que nós, pelos nossos atos, pelo nosso poder, pelas nossas posses, pelas nossas capacidades e qualidades, jamais conseguiríamos fazer. Ele fez no nosso lugar. Ele nos ajudou a alcançar a salvação. Ele nos ofereceu gratuitamente essa salvação. Então, se hoje você se encontra, como no começo desse sermão, em que a mensagem de mudança do Evangelho não passa mais de uma mera informação para você, que não faz mais diferença, hoje mais uma vez você recebe o convite da graça. Olhe para o seu coração. Olhe para dentro de você. Busque arrependimento na cruz. Nós todos os dias pecamos com palavras, com omissões, com pensamentos e com as nossas atitudes. Quem é capaz de escapar do pente fino de Deus, meus irmãos? Quem? Nenhum de nós. Eu aposto que no teu mar de pecados você nem se lembra, nem consegue se lembrar todas as noites de pedir perdão por todos eles, nas vezes em que você falhou com o teu Senhor. Pense aí em todos os pecados que você cometeu, em quantas vezes a tua fé foi morta, em vez de viva. Por causa de um único pecado, você não entra no reino de Deus. Para entrar lá você precisa ser perfeito. E a gente olha e pensa, se é assim, então acabou para mim. E de certa forma é assim mesmo. Está coberto de razão. Isso significa que ninguém nunca vai ser salvo pelos seus próprios méritos, pela religião que você professa, pelas boas obras que você realiza. É impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Aquilo que nós não poderíamos fazer, o Senhor Jesus fez no nosso lugar. Deus já conseguiu no teu lugar. Já conquistou a salvação no teu lugar. Está consumado, não tem nada que você precise fazer. Glória a Deus por isso. O cordeiro já foi morto no lugar de Isaac. E o sacrifício foi perfeito, de uma vez por todas. E graças a esse sacrifício, é que mesmo que por vezes a nossa fé venha a falhar, se você possui a fé salvadora, genuína, verdadeira, a tua salvação está garantida. E quer uma notícia melhor? Não tem nada que você possa fazer para perdê-la. Por isso, meus irmãos, perseverem na fé, em nome de Jesus. Amém.